Então vamos lá? Bom, nessa segunda-feira, no dia 7 de agosto, o governo brasileiro liberou aí o real digital para apreciação, para a gente poder conhecer um pouquinho mais sobre a tecnologia que vai estar por trás dessa nova moeda que o Brasil está criando. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre ela aqui. Eu vou falar quais são as principais vantagens de existir uma moeda, né, como o real digital, e quais são as principais desvantagens também, e onde eu vejo que o governo pode sim ser fortalecido, apesar do que o Banco Central disse, né, que não tem nenhuma mudança com relação ao real físico da maneira como a gente conhece hoje. Esse físico que na verdade via Pix já está digital, mais ou menos. Então vou explicar para vocês a diferença, né, desse real digital para o Pix em si e para a moeda corrente hoje em dia. E vou explicar quais são as vantagens mesmo, o que vai ser bom para a gente, o que pode simplificar a vida do brasileiro e o que pode dar uma complicadinha também, dependendo do que você faça da vida. Antes de mais nada, que essa Hardin Raiz vai deixar o like na confiança, porque você sabe que esse vídeo vai ser bom, já deixou o like antes mesmo do vídeo começar, lá no anúncio. Se você não é um Hardin Raiz ainda, o que eu vou pedir? Segura sua mãozinha, considere deixar o seu like e se inscrever nesse canal se o vídeo te agregar, te trouxe algum conhecimento que você ainda não tinha. Bom, a gente começa aqui pelo nome, né, dessa nova moeda. Drex, né, DREX, by Banco Central, né, esse by Banco Central não faz sentido nenhum, não sei por que carambas utilizam isso, né, não sei porque é só feito pelo Banco Central, se é uma moeda brasileira, mas eu já briguei com isso com relação ao Pix, e agora a mesma coisa, aparentemente o governo brasileiro decidiu utilizar, né, o inglês aí como o idioma oficial para algumas comunicações. Então, cada letra do real digital aí equivale a uma das características. O D representa a palavra digital, o R representa o real, o E representa eletrônico e o X é para manter ali a modernidade, segundo eles, e a conexão, e para repetir a última letra do Pix. O que acontece é que o governo ele vai criar uma moeda realmente baseada numa blockchain, uma moeda que não necessita ali de uma verificação cada vez que ela é transferida de uma pessoa para outra. Para você que entende o sistema do Bitcoin, já fiz um vídeo aqui em cima, é exatamente a mesma tecnologia, só que centralizada, ao contrário da descentralização. Então, a gente pega e aproveita toda essa base, né, ali, que permite com que eu transfira R$1 para outra pessoa, sem a necessidade de nenhuma instituição financeira ir ali verificar se aquilo realmente aconteceu. A gente começa a ter isso, só que com o governo por trás dessa operação ali, né? Ele não autoriza a transferência em si, mas ele é o centralizador daquilo ali. Não precisa autorizar, mas ele é o centralizador daquilo ali. Ele sabe o que aconteceu, tem dados e tem informações a respeito daquilo. A princípio, o que essa moeda pode ter de diferente em relação ao real que hoje em dia você pode pegar ali, sacar e fazer o que você quiser com ele? A primeira coisa é que uma moeda digital, ela pode ter regras específicas aplicadas a ela. Inclusive, por exemplo, no governo chinês, não é o caso do que foi feito aqui, no governo chinês, por exemplo, já foi aplicada uma moeda que vence. Então você tem um tempo limitado para gastar ela, senão ela pode vencer. Isso aqui, nesse sentido, você pode começar a pensar em 1000 teorias da conspiração. Então vamos começar com aquilo que faz sentido e com aquilo que facilita a vida dos brasileiros. Sabe quando hoje você compra um carro, você precisa ir no cartório, chegando lá você precisa fazer uma transferência, precisa estar em frente ali, o outro tem todo aquele risco, uma pessoa transfere, a outra pode não assinar o documento, todas essas coisas. Utilizando isso lá na frente, isso aqui abre a porta, não chega a essa conclusão agora, mas isso aqui abre a porta para a gente poder trabalhar com smart contracts. O que é isso, né? Então o sistema de contrato inteligente permitiria que uma pessoa comprasse ou vendesse um carro sem ter esse risco, né? Ó, esse dinheiro, assim que esse dinheiro cair na conta, esse contrato será executado. Então tá aquelas cláusulas ali, sem a necessidade de ir num cartório, sem a necessidade de fazer uma transferência lá. Estou com um carro aqui, olhando para ele, beleza, a gente fez aqui uma transferência, ela é validada como um documento oficial e o governo poderia considerar aquilo também, tanto para a compra de uma casa, quanto para a compra de um carro, quanto para qualquer compra do dia a dia. Outra coisa que pode ser feita no futuro, você pode falar, olha, Raul, mas isso aqui não vai funcionar offline, né? No futuro eles podem sim pensar em uma maneira de sacar isso aqui, pode funcionar mesmo sem internet, um peer-to-peer ali, pode ser possível utilizando o aparelho de celular ou mesmo um cartão em alguma tecnologia mais simples. No momento não é isso que a gente está pensando. Então só essa desburocratização do sistema inteiro, isso aqui já deixa as coisas muito interessantes. Outra coisa que a gente pode falar é que a partir de agora eles estão tentando já, né, estão trabalhando com 16 instituições parceiras, se não me engano, e já estão pensando na ideia de trabalhar com isso para investimentos. Então quando você vai ali investir, hoje em dia tem investimento mínimo de R$1.000, poderia quebrar aquilo em contratos menores, você tem um investimento mínimo para a população a partir de R$50. Hoje a gente é muito dependente de grandes instituições financeiras. Com um sistema como esse, né, você diminui muito o risco de operação de uma instituição financeira. Então poderia liberar para várias empresas começarem a oferecer acesso a investimentos e outras coisas. O Open Finance ele fica totalmente possível, né, com isso aqui. Para um pai, por exemplo, tá dentro de casa ali, você poderia dar um dinheiro para o seu filho que só possa ser gasto com um determinado tipo de coisa. Isso seria possível, esse tipo de controle? Sim. Dentro de uma moeda configurada da maneira correta, dentro de uma poupança, por exemplo, poderiam dar umas características
características de uma moeda que não transfere para alguns tipos de estabelecimento. Então, você poderia dar um dinheiro para o seu filho que não é possível comprar álcool com ele. Você imagina que do e dura que começa a virar esse sistema de controle. Então, quando a gente fala das possibilidades de uma moeda digital, todas as possibilidades que você já viu ser aplicadas ao Bitcoin, ou mesmo aquilo que você já viu ser aplicado à rede Ethereum, né, das maneiras como aquilo funciona, e você já deve ter tido contato com isso se você acompanha aqui o canal há mais tempo, senão eu recomendo você ver esses vídeos aqui, de NFT, a ingresso de show sendo comprado ou cancelado, você vendeu ingresso de show, a pessoa usou um cartão falso, não seria mais possível, aquilo pode ser bloqueado. Esse dinheiro, como está centralizado do sistema do governo, poderia ser rastreado, por exemplo, teve um golpe do Pix, foi transferido 30 vezes, independente disso, a gente sabe que dinheiro é aquele e a gente sabe onde ele foi parar nas últimas circunstâncias, né? Você imagina que se o dinheiro for digitalizado de forma completa, por exemplo, fica muito difícil para mercados ilegais, lavagem de dinheiro conseguirem operar. Se você imagina um mundo com moeda unicamente digital, e se é que isso já te ocorreu na cabeça, você consegue imaginar que se uma pessoa vai comprar uma arma ali durante um período de tráfico, se alguém está vendendo uma arma ou alguma coisa, aquilo ali seria facilmente detectável, né, com a moeda digital. Mesmo o consumo de droga, mesmo um bloqueio geolocalizado de moeda em certa região, já que aquele papel não está ali. Então, um assalto a banco deixaria de ter motivo para existir, um assalto a um posto de gasolina deixaria de ter motivo para existir, todos os assaltos de sangria de caixa deixaria de ter motivo para existir, a gente utilizando uma moeda digital. Vai chegar lá e vai roubar o quê se não tem um dinheiro de papel? Então aqui você vai visualizando que é possível eliminar boa parte dos crimes que existem, você vê que é possível existir um controle muito maior da finalidade do dinheiro, você vê que é possível facilitar a sua vida com empréstimo, você vê que é possível facilitar a sua vida na compra e venda de um veículo, de uma casa ou de qualquer coisa, simplifica muito a vida de uma pessoa para ela fazer pagamentos, etc. Agora, de que lado que isso complica, né? Por que algumas pessoas, mesmo com todas essas tecnologias, são muito interessantes, são críticas de uma moeda digital, principalmente uma moeda digital emitida por um país? Bom, a grande questão é que o sistema da blockchain foi criado ideologicamente por pessoas com viés de liberdade ali, justamente com o objetivo de fugir, né, do sistema estatal e fugir da centralização, que é o governo poder simplesmente bloquear o seu dinheiro do dia para a noite, caso você faça alguma coisa prevista aí na Constituição, ou caso você faça algo que realmente ofenda esse governo. Então o governo pode ir lá, o Estado, né, muito mais do que o governo, o Estado mesmo como essa entidade ali, ele pode ir lá e simplesmente bloquear o seu dinheiro inteiro e você não consegue transferir para ninguém. Quando alguém criou a blockchain, foi um dinheiro livre disso. Então uma pessoa transfere para outra, o Estado não regula, inclusive é muito difícil coibir crimes, né, sendo cometidos com o Bitcoin. Não que seja inovação a existência dos crimes ali, né, o Bitcoin não criou o crime, já existia tráfico de armas, já existia tráfico de droga, etc, mas o Bitcoin é uma moeda sim muito utilizada para isso. Eu sou um entusiasta, eu gosto do Bitcoin, tenho o Bitcoin em carteira, mas a gente não pode negar a realidade. Quando a gente olha para uma moeda dessa, então, ela é a antítese de tudo aquilo, ela é o contrário, o exato oposto de uma moeda livre, não é uma moeda excessivamente controlada. Todas as coisas que a gente falou que você pode utilizar também podem ser utilizadas agora como mecanismo de Estado para fazer a lei ser cumprida, né? A sonegação de impostos, por exemplo, seria muito difícil com a moeda de transferência de um para o outro. Seria muito difícil que você conseguisse não só cometer qualquer crime, como seria muito difícil você conseguir burlar qualquer regra do Estado, seja ela qual for. E na prática, a gente sabe que dentro da sociedade existem diversas regras que as pessoas não concordam e não cumprem ali, né? E que isso poderia ficar muito mais complicado. Por exemplo, uma lei que não permite que o consumo de bebida alcoólica seja feito a partir de determinado horário poderia ser passada, e agora não tem como mais a gente executar transações a partir de determinado horário. É lógico que isso é levando para o absurdo, mas imagine quantas possibilidades existem, né? E por que algumas pessoas são críticas, quantas possibilidades existem de regras que aquilo que o Estado pode criar para bloqueio de uma conta, para qualquer coisa, caso você não tenha pago um imposto, caso alguma coisa tenha acontecido. Então, algumas pessoas têm a ideia, inclusive em diversos países isso é completamente impopular, a ideia de digitalizar a moeda, tem a ideia de que o Estado não deveria intervir, não deveria ter acesso àquilo que a gente faz no privado. É claro que o governo continua dizendo que existe um respeito à LGPD, que isso não será violado, pelo menos no princípio, a nossa Constituição não prevê a quebra do sigilo bancário, mas a gente sabe que tendo uma moeda dessa, esse mecanismo ficaria muito mais fácil de ser implementado, esse mecanismo seria possível. Hoje em dia, o governo brasileiro não consegue controlar a moeda que ele mesmo emite, é por isso que tem essa moeda sendo utilizada na compra de droga, é por isso que existe essa moeda sendo utilizada no tráfico de arma, é por isso que existe essa moeda sendo utilizada na prostituição, é por isso que existe essa moeda sendo utilizada em qualquer outro mecanismo, né? E que aí com um sistema desse passaria a ficar um pouco
pouco mais nebuloso o como que isso vai funcionar. Então, a gente vai muito pensando no lado do crime, mas também existem situações ali em que, por exemplo, nem sempre, né, o Estado ele está realmente a favor da democracia ou a favor da liberdade. Pode acontecer, não é que aconteceu agora, mas já aconteceu na história do Brasil, um estado de cerceamento de liberdades. Então, ali pode acontecer de vir um político ali diferente, que chega numa conclusão de que uma coisa não deveria acontecer e começa a perseguir pessoas específicas. Se isso começa a acontecer com um controle desse da moeda, essa pessoa teria, inclusive, uma dificuldade de fugir desse país, né? Ela teria uma dificuldade muito grande de comprar ou de consumir dentro do ambiente desse. Então, é lógico, existe essa visão otimista, né? Essa visão muito mais positiva acerca daquilo que dá para fazer com a moeda digital. Eu acho que a gente tem que olhar para esse lado, né? Tem que olhar para tudo aquilo que hoje em dia o Brasil gasta muito em burocracia, gasta muito para executar a cobrança dos impostos da maneira correta, mas a gente também precisa, antes de implementar uma moeda dessa, definir quais são os limites claros, né, do Estado ali constitucionalmente, para que a gente não chegue num lugar uma vez e se surpreenda com quanto poder a gente deu ali para o Estado poder controlar a nossa vida e etc. Então eu entendo os dois lados da crítica aí. Eu acho que no geral o saldo é positivo, principalmente num país igual ao nosso. O Brasil é um dos países que mais utiliza tecnologia na economia, né? A gente tem cartão de crédito, tem tudo, Pix e tal. Isso não é comum em outros países. Por exemplo, eu estou aqui na Itália agora, não é possível fazer uma transferência via Pix, não existe esse mecanismo, né? Imagina que coisa doida. Então o Brasil é muito mais à frente nisso e mais um passo que a gente está dando para frente, né? Numa moeda digital, numa moeda que vai permitir a tokenização, numa moeda que vai permitir investimentos, uma moeda que vai permitir que o cidadão médio acesse um nível de tecnologia muito interessante no consumo, mas também que permite um controle estatal muito maior. Aí fica aí, eu queria a sua opinião, né? Se você acha que isso é mais positivo, se você acha que é mais negativo. Eu quis aqui dar uma consideração geral, né? Eu não quis ficar entrando tanto no que daria para o controle do Estado ser feito e tudo, porque são ilações, a gente não tem isso previsto na Constituição brasileira. Eu vi muita gente falando, mas o Estado poderia fazer isso e aquilo. A gente não tem isso previsto ainda na Constituição, então teria que ter uma modificação da Constituição. E daí se eu fico criando um terrorismo com base em toda a tecnologia nova, como se o Estado hoje já não tivesse poder, né, para prender qualquer um de nós, ou fazer qualquer outra coisa, a gente acaba caindo no meio de ter medo da tecnologia e não de pensar na forma como a gente é organizado como sociedade. Não tem nada a ver com a tecnologia isso, né? Não é essa tecnologia que está permitindo que isso seja feito. O que está permitindo que isso seja feito é a forma como a gente construiu as leis, etc. Então não dá para ficar inventando história. Eu tentei aqui dar exemplos do que poderia ser feito, um dinheiro que vence, etc. São exemplos que eu vi em outros países. Agora eu vi muitos exemplos também que não fazem sentido absolutamente nenhum. Um dinheiro que só possa ser gasto com A ou B, ou o Estado definindo que se você descumpriu alguma lei, você perderia determinado dinheiro. Não tem mecanismo legal para isso no Brasil ainda, e também não tem como a gente encontrar exemplos disso na realidade. Agora, o que dá para você fazer antes desse movimento é entender que algumas instituições elas vão se beneficiar muito disso, principalmente empresas de tecnologia hoje, não só no Brasil como lá fora. Diversas empresas de tecnologia elas vão lucrar com esse movimento. Aqui no Brasil a gente tem empresas que estão prontas para esse novo momento da economia, mais do que prontas, né? Estão ali, elas estavam aguardando ansiosamente por isso, empresas do setor não só de tecnologia, como do setor de software, etc. Pode fazer sentido investir nessas empresas. O que eu digo sempre para vocês é, todo movimento que a gente faz de grande transformação, e a gente está passando por um momento de grande transformação agora no Brasil, ele abre uma possibilidade também para você ganhar muito dinheiro. Se você quiser aprender a identificar essas oportunidades, né, e a investir nisso antes desse movimento todo que está acontecendo acontecer de uma vez, o que eu te recomendo é você acessar alvp.com.br, fazer sua análise de perfil. Aqui você vai me responder algumas perguntas sobre hoje, como é que está a sua situação financeira, vai me responder algumas perguntas também sobre você e seus objetivos, e se a gente conseguir te ajudar, vai ser um prazer fazer você alcançar esses objetivos. Quem sabe você tem um objetivo de viver de renda, ou viver viajando, ou não, eu sou muito mais pé no chão, quero cuidar da minha família, uma coisa aqui, eu quero me organizar, ter uma aposentadoria consolidada. O objetivo financeiro é só o primeiro passo para a gente entender o que dá para fazer com a sua vida financeira. Se for esse o seu caso, você quiser se expandir mais, aprender a investir de verdade, o que eu vou te recomendar é ir lá preencher esse questionário aqui. A gente tem aqui uma plataforma de investimentos proprietária, a gente vai se beneficiar disso caso essa tecnologia seja posta em prática, né? O Open Finance vai ajudar muito a gente a oferecer soluções financeiras para vocês, por exemplo, né? Vai ser possível conectar, por exemplo, na sua conta, puxar os dados e estruturar para você relatórios sobre os seus investimentos. Isso, por exemplo, é uma possibilidade que a gente já observou que vai ser possível, não só graças a essa nova moeda, mas graças ao Open Finance, que é uma coisa que já está sendo tocada. Então, vai lá ao vp.br, preenche, né? Eu sei que muitas vezes a gente não consegue confiar em alguém na internet, está oferecendo uma coisa, mas a UVP tem um compromisso de que se não funcionar para você, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Sou eu mesmo, estou aqui me expondo, né, há anos aqui, né, são 4 anos de UVP, mais de 10 mil alunos formados. Então faz muito sentido. E o negócio é o seguinte, se você assistiu esse vídeo até o final, você vai comentar aqui para mim, Banco Central é o carai, né?
pra gente poder saber que você tá participando aí de ganhar um presente que eu vou enviar pra sua casa. Se eu der coraçãozinho no seu comentário, coloca aí como é que funciona, é o coraçãozinho aqui que fica, e comentar ganhou, você ganhou, então comenta aí pra você já participar aí dessa possibilidade de poder ganhar um presente, e aí você pode ir lá ao vp.com.br também, clicar no botão Fale com o Especialista para receber o seu presente caso você tenha sido um dos vencedores. Beijo, até o próximo vídeo.